Olá, tudo bom com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas. E hoje trazendo um tema bastante sério, bastante polêmico: os desencarnes coletivos. Eu já gravei um tema a esse respeito anos atrás aqui no canal, se você quiser dar uma olhadinha lá, dá uma busca. Mas por que eu resolvi gravar novamente sobre esse tema? Primeiro porque esse assunto voltou à tona agora que aquele incêndio que aconteceu na Boate Kiss, onde 242 jovens perderam a vida, onde mais de 600 jovens ficaram feridos lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, completou agora 10 anos de acontecimento. Foi no dia 27 de janeiro de 2013. Para marcar essa data, essa data tão triste, a Netflix, inclusive, lançou uma minissérie Todo Dia, Mesma Noite, que eu já assisti neste fim de semana, até para poder me embasar e comentar um pouquinho aqui. Realmente uma série muito triste, né, sem spoiler nenhum, mas a gente já sabe o que aconteceu, né, nessa tragédia. É impossível a gente assistir a série como mãe, como pai, e não chorar, e não se comover, sabe? Eu confesso que eu tentei assistir assim, né, para ver se eu poderia falar alguma coisa da série aqui nesse vídeo, mas não dá, gente. A gente é mãe, a gente se coloca naquele lugar, a gente se imagina no desespero daqueles pais. Por isso que, com todo o respeito do mundo, eu estou gravando esse vídeo, porque eu imagino, quer dizer, a gente não consegue nem imaginar a dor de perder um filho. Imagine os pais de 242 jovens que foram para uma simples balada, né? Jovens curtindo aniversário, comemorando aniversário, jovens que só foram para dançar e se divertir e não voltaram mais. Então, com todo o respeito do mundo, eu gravo esse vídeo. Em segundo lugar, eu quero dizer que eu não quero colocar aqui a minha opinião. Tipo, a Ali disse que é isso, ou a Ali disse que é aquilo. Porque, na verdade, gente, esse tipo de questão a gente nunca vai saber realmente a verdade. O que eu acho e eu acredito é que tudo tem um propósito divino. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente sofra, por mais que a gente seja humano e a falta física da pessoa, da morte, ainda doa dentro da gente, existe sim um propósito divino. Para Deus, nada é castigo, senão não existiria Deus. Então, aqueles jovens não foram castigados. Mas existem duas vertentes pela doutrina espírita que explicam essa questão do desencarne coletivo, ou seja, de várias pessoas morrerem num determinado evento ao mesmo tempo. Tá? Por que isso acontece? Por que esses jovens morreram? Por que, sabe, Deus permite que jovens morram, né? Essa é a pergunta que as pessoas fazem. Então eu vou colocar aqui as duas posições, as duas vertentes, para que você, em casa, tire as suas conclusões, tá? Não é a minha opinião. Então, depois, se você quiser colocar nos comentários, como você sempre coloca, sabe? Eu não concordo com você. Na verdade, como eu estou dizendo, não é a minha opinião. Eu estou aqui apresentando as duas vertentes da doutrina espírita. Antes da gente começar a falar dessas duas vertentes, deixa eu explicar o que é desencarnar. Desencarnar é sair da carne, é a nossa alma sair da carne e voltar novamente a ser um espírito e voltar para a nossa verdadeira casa, que é lá o outro lar. Então, na verdade, o desencarne coletivo, ou seja, sair da carne, é muitas pessoas ao mesmo tempo. Tá bom? Então, gente, a primeira teoria do desencarne coletivo, que foi muito discutida na época, e é uma teoria que realmente faz muito sentido, é a teoria dos resgates kármicos, ou seja, nós reencarnamos para aprender, para evoluir. A reencarnação não é um castigo, não é uma punição, é uma chance que Deus nos dá para evoluir, para aprender a lição. Tipo, olha, você não passou na escola, você aqui vai ter que reprovar até você aprender a lição. Não é um castigo, sabe? O professor não vai punir um aluno e ir reprovando ele. Ele quer que o aluno refaça a lição, refaça o ano para aprender aquilo que ele não conseguiu aprender. Assim é a reencarnação. Então, para essas pessoas, nos desencarnes coletivos, segundo essa primeira teoria, elas teriam cometido erros similares, erros em comum, teriam herdado dívidas e pendências comuns, e elas teriam concordado, assumido um pacto, vamos dizer, antes de nascer, que elas gostariam
de desencarnar ou de morrer numa mesma maneira, juntas, para que esse processo de evolução encarnatório seja acelerado, ou seja, aquilo que elas levariam séculos para evoluir, nascer, morrer, nascer e morrer, nascer e morrer, até pagar certas pendências, fazendo esse tipo de desencarne coletivo, elas acelerariam o processo e pulariam, vamos dizer, etapas. Elas conseguiriam resgatar essas dívidas de uma maneira mais rápida, para o bem próprio delas. Então, por exemplo, com relação à Boate Kiss, neste exemplo, segundo essa teoria, elas teriam sido pessoas que participaram lá daquela época do Holocausto, pessoas oficiais, enfim, que levaram vários judeus, vários poloneses, vários russos, enfim, vários presos lá da época do Holocausto, a morrerem nos crematórios, a morrerem nas câmaras de gás, e elas, lógico, com isso, elas adquiriram dívidas kármicas. E nessas vítimas do Holocausto, nas câmaras de gás, elas morriam por inalar um gás chamado cianeto, que é o mesmo gás que foi produzido com a combustão lá das espumas, lá na Boate Kiss, ou seja, muitos jovens não morreram com fogo, morreram com gás, que esse gás cianeto é o mesmo gás que era utilizado lá no Holocausto. É um gás que você não sente na hora, mas ele pode matar horas depois, tempos depois, às vezes é uma morte até mais lenta. Então, na câmara de gás, né, os presos lá dos campos de concentração morriam com esse gás, e era o mesmo gás que foi produzido com esse incêndio. Então, eles teriam, de uma certa maneira, escolhido sentir a mesma dor, sentir a mesma dificuldade, sentir a mesma agonia que as vítimas do Holocausto teriam sofrido, tá? E por uma outra coincidência ou não, o incêndio da Boate Kiss aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013, aqui no Rio Grande do Sul. Só que no dia 27 de janeiro se comemora uma homenagem às vítimas do Holocausto. Né? Estranho, né? Muita gente fala, não é coincidência. Realmente, às vezes, eu acredito que não há coincidências, mas tudo tem um porquê. Então, o que acontece? Então, essas pessoas, esses espíritos, eles teriam acelerado esse processo de evolução por conta de falar assim, olha, a gente então escolhe morrer todos juntos dessa maneira, com o mesmo gás, para que a gente pule etapas e a gente evolua mais rápido lá nos outros planos espirituais. Vou dar um outro exemplo. A gente poderia falar aqui de vários exemplos de mortes coletivas, como pandemias, enfim. Mas teve um caso que ficou muito famoso dentro da doutrina espírita, que aconteceu em 1961, com incêndio lá num circo em Niterói, no Rio de Janeiro. Esse circo matou muitas pessoas, né? Mais de 1000 pessoas morreram, ficaram feridas com o fogo do incêndio, com animais que ficaram desesperados com o fogo e saíram pisoteando todo mundo. Diz que muita gente morreu embaixo de elefante, pisoteando, porque com o fogo eles se soltaram, ficaram desesperados, e muita gente morreu nesse Gran Circo lá em Niterói, lá no Rio de Janeiro, isso em 1961. Segundo também psicografias, ou seja, cartas escritas pelos espíritos e também, lógico, lidos pela doutrina espírita, essas pessoas que morreram nesse circo, elas viveram juntas numa época do ano de 177 depois de Cristo, lá na época do Império Romano, do imperador Marco Aurélio, onde o imperador, ele não tinha dó nem piedade com os cristãos, mandava matar todo mundo sem dó nem piedade. E uma das diversões preferidas do imperador era matar pessoas quando vinha visitas para recebê-lo. Então ele teve uma visita, o que ele fez? Ele reuniu várias pessoas, mais de 1000 mulheres e crianças, num circo, numa arena, né, que eles chamavam de arena, de um circo, colocou fogo, depois que exibiu todas as mulheres e crianças e doentes, enfim, exibiu todas, colocou fogo, jogou óleo, colocou fogo
E os cavalos que estavam lá dentro da arena, desesperados com o fogo, saíram disparadamente. E lógico que com o fogo, as pessoas que não morreram com o fogo morreram pisoteadas pelos cavalos. Ou seja, coincidência? Então, 177 depois de Cristo. Então, foram vários séculos que essas pessoas esperaram para resgatar essa pendência, ou seja, elas morreram da mesma maneira que elas morreram lá no Império Romano, ou seja, queimadas pelo fogo e pisoteadas pelos animais. A mesma forma que aconteceu nesse círculo agora no século XX. No século XX, no século passado. Então, gente, existem coincidências? Será que é coincidência? Será que não? Mas são pessoas que acordaram, que fizeram um acordo, que elas falaram, eu quero morrer desse jeito, eu aceito morrer desse jeito. Só que lógico que depois que se esquecem. Para nós que somos humanos é difícil entender jovens lindos, jovens com toda uma vida pela frente, perdendo uma vida indo para uma balada, não é mesmo? Mas isso aí tudo tem um propósito divino. A gente não pode imaginar que é castigo de Deus, que Deus não existe, que... enfim, que o que ele fez com meu filho, sabe? E os espíritos que morrem dessa maneira, eles têm todo um amparo espiritual. Até da mesma maneira que eles aceitaram e desencarnar desse jeito, existem equipes de amparadores, de socorristas espirituais que estão ali para tentar acalmar, para tentar dar todo o apoio, acolhimento nessa hora de desespero deles e depois lá no outro plano de tratá-los para que eles sofram o menos possível. Então, não sei se serve de consolo ou não, Como eu falei, sou mãe e imagino o desespero que é perder um filho, mas eles foram todos amparados por equipes de socorro, equipes socorristas. Aliás, em qualquer desencarne coletivo, em qualquer desencarne existem socorristas, mas logicamente que com tantas pessoas são equipes muito maiores. E essas mortes, elas teriam um significado também especial, não só pelas pendências que, lógico, o senhor levaria várias vidas para pagar tudo isso, numa maneira só, de uma vez só, eu consigo adiantar e pagar muito, porque eu resolvi desencarnar coletivamente e passando pelos mesmos problemas. Mas também pelo propósito maior, pela aprendizagem, pela evolução, pela redenção e pelo bem da humanidade. Ou seja, sempre que acontece uma tragédia, as autoridades elas reveem aquela situação. Por exemplo, depois da Boate Kiss, houve uma lei, um projeto Kiss, que agora regulamenta com muito mais rigor os locais públicos, casas de festas. A gente vai cuidar, porque lá teve vários erros, não é? Então agora, a partir de agora, dessa Boate Kiss, a fiscalização triplicou para que a gente consiga evitar de repetir tragédias como essa. Então, às vezes tem que acontecer uma coisa de ruim para que o homem, de uma maneira geral, vá lá e fale, não, daqui para frente não vai mais acontecer. Não precisaria, gente? Poderia ter, revisto tudo isso antes. Mas, às vezes, precisa uma tragédia para acontecer esse tipo de coisa. Para o bem da humanidade, para o equilíbrio planetário, enfim, tudo isso pode sim ter um propósito maior, mas como a gente aqui é tão pequenininho, a gente não enxerga esses propósitos. A gente está tão preso na nossa dor que a gente não enxerga isso e, lógico, é super compreensível, porque dói muito perder a quem a gente ama. Tá? Então, essa seria uma teoria. Falando rapidamente, gente, senão o vídeo vai ter algumas horas, tá? Ou seja, pessoas escolhem desencarnar em grupos e passando pelos mesmos problemas que elas enfrentaram lá em outro momento, ou seja, pelo fogo ou pelo gás, enfim. Assim, é uma maneira que eu tenho de acelerar o meu resgate kármico. A segunda teoria espírita diz que não tem nada a ver com karma isso, que não tem nada a ver com vida passada. Ou seja, esse tipo de desencarne coletivo nada mais é do que o uso errado do nosso livre-arbítrio. Ou seja, o homem erra
e com o livre-arbítrio. Nós temos escolhas, gente. Tudo na vida tem escolha. Então, se eu escolho, por exemplo, morar numa área de risco, né? Numa montanha, onde todo mundo fala, olha, isso aqui pode desabar. Olha, isso aqui é uma área de risco. Olha, todo ano chove e desaba aqui. No ano passado já morreu gente. No ano retrasado já morreu gente. E se eu continuo morando, mesmo que eu alegue que eu não tenho para onde ir, eu estou assumindo o risco da minha morte, ou seja, estou usando meu livre-arbítrio conscientemente ali de uma maneira errada. Então eu posso sim ter um desabamento e eu morrer no desencarne coletivo. Ou então, pessoas por ganância, por ambição, como por exemplo na Boate Kiss, colocaram material de segunda ou terceira categoria lá, né, que foi comprovado lá nos autos, não tinha saída de emergência, a lotação excedeu a quantidade máxima permitida, enfim, foram vários erros. Então, eles também usaram o livre-arbítrio errado, pela ambição, pela ganância. As pessoas que foram vítimas, né, lógico, elas não tinham culpa, elas estavam ali, mas elas também tiveram a escolha de estar ali, porque depois disso, quando você vai no lugar, você vai falar assim, nossa, aqui não tem saída de emergência, eu não vou ficar. Nossa, isso aqui não tem outra saída, eu não vou ficar. Ou seja, a gente tem o nosso livre-arbítrio para escolher estar ou não estar no lugar. Entende? Segundo essa teoria, por exemplo, se eu bebo e vou dirigir, estou assumindo o risco de bater o carro, matar alguém, morrer ou causar um grande acidente, né? E matar um monte de gente. Então, vai dizer que isso aí, segundo essa teoria, é kármico? Não, isso aí foi um livre-arbítrio errado. Eu assumi o erro, o meu livre-arbítrio, tá? Não existe aqui karma passado. Lógico que podem ter pessoas ali que karmicamente também estão respondendo por aquele momento. Mas, é como a gente fala, num desencarne coletivo, as pessoas falam, tá, mas numa queda de avião, por exemplo, como que a gente pode explicar a questão do karma? Gente, tem pessoas que um avião cai, não é mesmo? Então, sei lá, 500 pessoas morrem, mas algumas ficam vivas. Por quê? O karma delas ia até um certo ponto quando é resgate kármico. Algumas elas tinham o resgate de desencarnar, a outras de ficarem feridas e outras de nem estar ali. Quantas pessoas falam, nossa, eu ia pegar esse avião, me atrasei. Era para estar nesse avião. Ou era para estar nesse ônibus que tombou. Ou era para estar nesse carro que aconteceu isso, não é mesmo? Quantas histórias a gente sabe disso? Não é tão, né? Isso acontece. Então nada acontece por acaso, nada acontece sem a vontade de Deus, nada acontece sem o propósito divino. Mas todos esses casos, seja pelo livre-arbítrio errado, que não tem nada a ver com o karma, ou seja, pelo resgate kármico, todas têm um propósito divino. Nada é por castigo. E principalmente, segundo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ninguém vai se não estiver na sua hora de ir, gente. Sabe, não existe. Pode ser como flagelo destruidor, como é chamado no Livro dos Espíritos, o desencarne coletivo, como pode ser apenas uma morte. Ah, eu estava andando aqui, caí, bati a cabeça e morri. Mas nada acontece sem a vontade de Deus. Chegou na hora também, você pode estar na boate, não estar na boate, você pode estar num avião ou aqui andando e o avião cair em cima de você. Chegou a sua hora, você vai, tá? Não é por castigo de Deus, é por um propósito divino, seja por resgate kármico, ou seja, estou pagando minhas pendências, ou porque eu usei o livre-arbítrio errado. Mas se chegou a minha hora, eu vou, seja individual ou coletivamente. E o mais importante é para aprender lições, por essa redenção, ou seja, depois da Boate Kiss, como eu falei, as coisas começaram a agilizar, a fiscalização aumentou, sabe? Depois que acontece um desabamento lá, aí as autoridades vão lá e vão ver se aquela encosta pode ser, de uma certa maneira, mais protegida. Parece que tem que acontecer uma tragédia para depois a gente poder evitar essas tragédias com o conhecimento humano. Mas seja como for, a gente nunca está desamparado, tá? Existe, como eu disse, equipes de proteção, equipes de amparo nesses momentos que estão ali para receber as pessoas no desencarne, para encaminhar para os hospitais espirituais, para cuidar, ou seja, eles não estão sozinhos. Então, pessoas que perderam seus entes queridos em desencarnes, sejam individuais ou coletivos, podem ficar, sei lá,
tranquilos, ou pelo menos mais confortados, que eles não estão sozinhos, existem equipes. Só que essas equipes estão ali para ajudar no começo, mas elas não podem pedir, porque aquilo ali tinha que acontecer em maior ou menor escala. Tanto que teve pessoas na boate que sobreviveram, outras que sobreviveram com sequelas e outras que não sobreviveram. Ou seja, depende do karma, depende de cada um. Ou, como essa outra vertente, não tem nada a ver com karma, apenas fizeram uma escolha errada de estar no lugar errado, no momento errado, né? Ou seja, eu escolhi estar nesse acidente porque eu bebi e estava aqui. Ou, mas eu não bebi, mas eu estava num carro de alguém que bebeu, né? Mas eu não tenho culpa porque aconteceu esse acidente. Então, isso aí é uma questão que a gente pode levar dias e dias e dias discutindo. Eu tenho certeza que você está aí, vai concordar comigo. Realmente, são desencarnes coletivos para a gente responder por essas pendências passadas. Outros vão dizer nada a ver, é porque a gente escolheu errado mesmo e a gente responde por isso, porque existe uma causa da lei do efeito. Existe uma causa de tudo que eu faço tem uma reação. Cada fato que eu faço tem uma reação. Ou seja, se eu faço, eu vou ter que responder. Infelizmente, essa resposta para os nossos olhos é dolorosa. Não dá para uma mãe entender isso que eu estou falando agora e falar, tá, então estou sofrendo menos porque eu sei que meu filho agora está bem no outro plano porque ele já acertou as pendências. Gente, eu sei que não vai pensar assim, mas existe um propósito, sim, que às vezes a gente só vai entender, anos depois, sabe, séculos depois às vezes, porque é difícil. A passagem é difícil, a morte é dolorosa, mas apesar disso tudo, o desencarne é voltar para casa. Nós não estamos desamparados nesses desencarnes coletivos, seja por uma teoria de resgate kármico, ou seja pela teoria do livre-arbítrio errado. O que ambas concordam é que tudo existe uma lei de causa e efeito, nada sai impune, a lei do retorno sempre vai acontecer, mesmo que dure séculos, como dessa do ano de 177, lá no Imperador Marco Aurélio, para um circo aqui em Niterói, no ano de 1961. Não importa, gente, quantos séculos durem, mas a gente faz, a gente paga. Só que não é aquela coisa de olho por olho, dente por dente, ai, Deus é vingativo. Não. Isso chama-se reencarnação. Nós temos um propósito de evoluir. E a reencarnação não é castigo, é uma lição de vida, tá? E fiquem tranquilos que tudo isso vai ser explicado e cada pessoa vai entender no seu momento. Mas o mais importante é que esses espíritos todos, eles são muito mais recebidos, muito mais amparados, porque até eles foram abnegados em escolher esse desencarne, que vai fazer não só bem para a sua própria evolução encarnatória, como vai fazer bem para o planeta. Porque essa lei que saiu depois da Boate Kiss, olha quantas tragédias não foram evitadas, baseado numa lei lá que agora ficou mais rigorosa para dar o alvará para casas de shows, não é mesmo? Quantos aviões que caíram, que consertaram alguns defeitos ou consertaram algumas coisas que não caíram outros por conta, sei lá, desses ajustes. Então, gente, tudo tem um porquê, né? Uma pandemia, por exemplo, que matou milhares de pessoas no mundo, às vezes precisava disso para mudar os costumes da população, para mudar a cabeça, sabe, das pessoas, o que elas estão fazendo, o que elas estão querendo com o nosso planeta. Uma guerra, às vezes, é por um equilíbrio planetário. A gente nunca vai entender esses propósitos divinos, mas que eles existem, eles existem. E o mais importante, Deus não castiga, né? O propósito divino existe para um bem maior, para um propósito maior. Só que nós, tão pequenininhos aqui, demoramos muito para entender e às vezes passamos essa existência toda sem entender. Mas o importante é que a gente acredite, tá? Que existe uma lei maior nos regendo, que existe um poder maior e que a gente tem que usar, sim, o nosso livre-arbítrio certo. Mesmo que seja resgate kármico, vamos tentar usar o nosso livre-arbítrio certo. Se vai numa casa lá de shows,
se você vê que aquilo ali está insalubre, que é um lugar precário, que não tem saída de emergência, que está com a capacidade, sabe, lotada demais, vai embora, gente, vai para outro lugar. Bebeu, sei lá, pega um táxi, pega um aplicativo, mas não vai dirigir para economizar um trocado, porque não vale a pena. Isso aí, gente, daí não é acidente. Isso aí a gente assumiu o risco de acontecer aquilo, tá? Então, gente, baseado em tudo isso, você agora pode tirar a sua opinião. O que você acredita? Esses desencarnes coletivos são resgates kármicos? Ou são apenas o uso errado do nosso livre-arbítrio? Porque não existe castigo de Deus. E realmente não existe castigo de Deus. Isso tudo são lições. Alguma coisa a gente tem que aprender com isso. Seja para o nosso bem próprio, ou seja, para ajudar a humanidade, ou seja, depois de uma comoção dessa, porque todo mundo se comove. Uma pessoa morrer não faz muita força, mas quando uma pessoa muito famosa morre, ou quando várias centenas de pessoas morrem, as autoridades se alertam. Opa, tá errado nisso. Vamos melhorar nisso para evitar outras tragédias. Então vamos torcer para que outras tragédias, como a da Boate Kiss, como a desse circo que pegou fogo e tantos outros acidentes, possam ser evitados se a gente conseguir usar o nosso livre-arbítrio. E com o nosso livre-arbítrio a gente pode mudar a nossa história, porque a gente está aqui para aprender e para usar corretamente a nossa opção de escolha, a nossa liberdade de escolha, que é o nosso livre-arbítrio. Tá aí, gente, o vídeo sobre desencarnes coletivos. Agora você tira as suas conclusões. Se você acha que, por exemplo, na Boate Kiss foram lá, né, questões de resgates kármicos, lá que vieram lá do Holocausto, ou foi apenas escolhas erradas, tanto dos donos da boate, dos músicos que soltaram fogos lá no lugar fechado que não podia, dos jovens que estavam ali sem se preocupar com essas situações, porque são jovens, né? E jovens, vamos lá, gente, ninguém fica pensando lá em saída de emergência. Ou seja, no que você acredita? Coloca aqui nos comentários, gente, lembrando que não é a minha posição, estou colocando as duas vertentes para você tirar as suas próprias conclusões. E principalmente com todo o respeito à dor dessas pessoas, a dor de cada um. Porque eu, como mãe de 3 filhos, eu não consigo nem imaginar, nem supor o que é a dor de perder um filho. Mas só de assistir essa série, né? Nossa, eu já me comovi, já chorei muito. E todas essas tragédias, eu como reikiana, como mestre em reiki, eu envio o reiki para acalmar. Na Boate Kiss, por exemplo, eu enviei muito reiki naquele momento para as vítimas, para os familiares, um reiki coletivo, para tentar, com a minha pequena força daqui, ajudar a minimizar aquela tragédia toda. Tá certo, gente? Essa é minha pequena colaboração para você. Se você gostou, por favor, coloque. Se você não gostou, né, lembre-se que são apenas posições que eu estou colocando, mas eu respeito também a sua posição. Se inscreve no canal, curte, compartilha e a gente vai se vendo. Sugira temas e a gente se vê nos nossos próximos encontros. Grande abraço, tchau, tchau.